Você falou que a China segurou as Big Techs pela influência que ela traz. E você tem dito também que as Big Techs estão na iminência de ter um Big Crash, quebrarem a economia americana. É isso mesmo? É a bolha de IA, na realidade, né? Essa bolha O da que é isso? inteligência Explica um pouco artificial. melhor para muita gente que ouve, mas não entende. Que hoje pode ter até a guerra do Irã pode ser, pode ser esse gatilho. Eu acho que se os Estados Unidos. Acho que hoje eles falaram, né? A gente Eu ainda vai vi. falar da guerra. Eles falaram que Estou se entendendo. estão se entendendo, mas na verdade Tá ficando muito caro, ele né? está entendendo, né? Que ele fez uma cagada ter atacado, ter iniciado uma guerra. Na verdade é o seguinte: a bolha de inteligência artificial muito dinheiro entrando. Me lembra muito a bolha.com, não sei se você lembra, em 2001, né? Quebrou o Nasdaq e Sim. tal. Que era essa corrida pela tecnologia que todo mundo que criasse um software ia ficar bilionário e todo mundo começou a acreditar nisso, todo mundo começou a pôr dinheiro. Obviamente, não sei se você lembra, mais de 12 mil empresas na época da bolha.com quebraram, né? Virou pó, deixou de existir. Obviamente, uma ou outra vingou, né? Um Yahoo da vida, um Google, acabou vingando, mas a grande maioria quebrou e destruiu o dinheiro completamente de quem tinha investido. A bolha de AI é a mesma coisa, tem trilhões de dólares sendo investido. Porque qual que é a lógica das finanças? Né? Você investe dinheiro para lá na frente ter retorno, Sim. gerar um fluxo de renda para você. Então, sei lá, vou construir um estúdio, sei que vou investir X milhões aqui para construir meu estúdio bonitinho, mas quando eu começar a gerar renda, isso vai compensar, né? Essa renda estiver gerando para o capital que eu investi. Como qualquer negócio, a bolha de inteligência artificial é a mesma coisa, só que eles estão colocando trilhões de dólares numa coisa que os próprios caras da bolha de inteligência artificial já sabem que não vai dar o retorno. Quando eu falo os próprios caras, o próprio Sam Altman já falou isso, o Peter Thiel lá da Palantir já falou isso, eles sabem disso. Só que eles criaram um movimento como se fosse um esquema Ponzi, né? De entrar tanto dinheiro porque todo mundo espera que isso um dia vai dar retorno. E o mercado já mostrou que isso não vai dar o retorno. E ele só está crescendo, porque eu falo virou uma bolha. As ações dessas empresas só estão nos últimos anos, o que sustentou o crescimento da economia americana foi os investimentos em inteligência artificial. O que sustentou o crescimento do índice Standard Poor's 500 foram as 10 maiores empresas de inteligência artificial. Né? No limite é que eles chamam as 7 magníficas, né? Que foi o crescimento que justificou todo o crescimento do mercado de ações. Então, todo o dinheiro que está entrando, mesmo que essas empresas consigam lá na frente cobrar uma assinatura do chat GPT, outro, não vai gerar renda que justifique todo o dinheiro que entrou. Então a lógica basicamente é essa. Né? Eu coloquei trilhões de dólares, sei lá, deveria dar 10% de retorno, 100 bilhões. E eles já viram que, tipo, o chat GPT, 95% das pessoas ainda usam de graça. Né? Acho que o Nicoleles até fala muito disso. Né? Assim, e a maioria das pessoas que usam não é com um objetivo econômico. O cara quer fazer um trabalho da escola, o cara quer colocar uma imagem na internet e tal. O dia que você for cobrar desse cara, ele não vai pagar, porque ele não tem... essa pessoa também não vê o retorno econômico nisso. Então eles acham que quando eles como toda tecnologia quando cresce, assim como né, os streams, coloca todo mundo, né, faz um teste gratuito, fica 30 dias aí, depois eu passo a cobrar. Quando você começar a cobrar, não vai não vai estar no volume de pagantes que justificam o seu negócio funcionar. Então a quantidade de dinheiro que entrou, e eu acho que em algum lugar eu fui que eu olhei alguns balanços, se não me engano, foi da própria Nvidia. Porque a Nvidia, eu sempre brinco, né? Na corrida do ouro é quem vende a pá, né? É a Nvidia. Então é o único que você pode olhar o balanço de uma empresa real que realmente produz, que você consegue analisar algumas coisas. Então no balanço da Nvidia, quando eu brinco, né, que vende a pá, porque é eles que vendem os microprocessadores. Sim. Então a única coisa real mesmo que está sendo vendida na inteligência artificial são os microprocessadores que a Nvidia fornece para essas empresas de IA criarem a sua infraestrutura. E aí tem alguns sinais no balanço da Nvidia que já dá alguns indicativos que esse mercado está chegando na saturação. Né? Que é o que a gente chama lá da necessidade de capital de giro, né? Que é o que a Nvidia tem de estoque de contas a receber dos clientes, está aumentando. Né? Então, ou seja, eles já têm mais processadores do que vinham sendo comprados e ele está dando mais crédito para as pessoas comprarem, né? Para as outras empresas comprarem. Então é um sinal de desequilíbrio já, pelo menos sob o ponto de vista das finanças, né? Que o mercado pode estar chegando à saturação. Quando eu falo de bolha de ações da IA, é porque tem muito dinheiro entrando ainda nisso aí. Porque a gente está nesses ciclos depois foi a 2008 do subprime, a gente já está no auge de um ciclo de que se criou muito capital fictício. Né? Então o que é o capital fictício? Eu sempre brinco, né? Eu e você vamos criar uma empresa aqui. A gente cria uma empresa, vamos abrir o capital na bolsa,
nossa empresa vai ter 100 ações, a gente é obrigado a vender, sei lá, 25% das ações na bolsa, mas vamos vender 49%, né? Vamos ficar com 51% no nosso controle, vamos vender 49%. Aí vende 49 ações, dividir por 100 fica legal. Aí está negociando. Só que na bolsa, se sair um negócio, ele já aparece a cotação da ação. Então, dos 100 sócios, digamos que a gente dividiu em 100 sócios, né? Eu tenho uma ação, você tem uma, cada um tem um. Dos 100 sócios, se um cara vender uma ação na bolsa, pelo valor que ele quiser vender, imagine que era R$1. Só que o cara consegue vender por 2. Ele convence alguém lá e fala, é R$2, alguém paga 2. Só por causa desse negócio de 1% das nossas ações, a nossa empresa dobrou de valor. Sim. Ela valia R$100, agora vale 200. Então, o que eu chamo de capital fictício é que o que movimenta a bolsa no mundo inteiro é 1% das ações. De todas as ações que existem na empresa, 1% está sendo negociado todo dia. E não necessariamente é 1% diferente. Eu vendi para você hoje, amanhã você veio e comprou de mim. Então, é sempre 1% que está valorando a empresa toda. Então, quando eu falo que é um capital fictício, é que, nesse nosso exemplo, se todos nós aqui o cara conseguiu vender por R$2, pô, João, vamos dobrar o nosso capital, vamos vender por 2 também. Se todo mundo tentar vender por 2, não tem quem compra, porque não tem mercado para isso. Então, o mercado de ações, sob certo ponto de vista, é uma ilusão. Se está num tempo normal, obviamente, pelo volume das ações, os investidores conseguem ir lá e fazer os negócios e ganhar dinheiro. Mas as grandes crises, o problema é que aumenta o número de pessoas querendo fazer o negócio. E geralmente aumenta o número de pessoas querendo vender, para sair do negócio. Né? Então, a bolha da inteligência artificial está sendo alimentada, quando eu falo pode ser o gatilho, a guerra do Irã. Quem mais envia dinheiro para os Estados Unidos para investir nesses grandes fundos que está colocando dinheiro em inteligência artificial são as 6 monarquias do CCG, que é o Conselho de Cooperação do Golfo, que são as 6 monarquias do mundo árabe lá do Golfo Pérsico, que está sendo atacado pelo Irã, que são onde tem as bases militares dos Estados Unidos, que foi criado com o sistema petrodólar. Lá em 73, no choque de petróleo, os Estados Unidos fez o acordo petrodólar com a Arábia Saudita, que era líder da OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que fez com que todos eles aceitassem vender o petróleo em dólar e todos eles passassem a investir nos Estados Unidos, não só em títulos do Tesouro Americano, mas no mercado financeiro, bolsa de valores. Então, todo o dinheiro que essas ditaduras dessas 6 monarquias do Golfo acumulam, eles investem via fundo nos Estados Unidos. Então, se esse dinheiro parar de migrar para lá, é como toda pirâmide. Sim. Parou de entrar, começou a entrar menos dinheiro do que gente querendo sair, o negócio vai explodir. Né? Então, assim, é uma roda que fica sendo alimentada pelo excesso de capital que tem no mundo. Né? Tem um excesso de capital no mundo que está alimentando essa roda. Mas eu te pergunto, isso é só do ponto de vista econômico para a sociedade? Que impacto isso tem tido nas relações trabalhistas? Estava vendo esses dias um relatório do Spotify dizendo que mais que 50% das músicas hoje que rodam são produzidas por IAs. E você tem toda uma cadeia produtiva de música, de músicos, de produtores, arranjadores, enfim, toda a cadeia produtiva que está ficando à deriva. E essa renda sendo concentrada na mão da Suno. Qual tem sido o impacto na população de um modo geral? Porque na Revolução Industrial foi uma grande mudança também. Mas a população teve tempo de se ajustar. Sim. Hoje não, as coisas são muito rápidas. Tanto que esses, digamos assim, esses amantes da inteligência artificial, os grandes, né, que ficam divulgando, o próprio Elon Musk, né, falou, e o Peter Thiel lá da Palantir também falou, e eles começaram a defender, não sei se você lembra, começaram a defender a renda básica universal, né? Não. Que a inteligência artificial ia gerar desemprego num nível tal que o mundo ia ter que criar um sistema de renda básica universal, né? Qual que é a lógica econômica atrás disso? Que eu sempre falo, né? O Elon Musk é para Marte. Lá em Marte ele não vai ser bilionário, né? Porque lá não tem mercado, não tem sociedade, não tem quem produz nem quem consome o que ele faz, né? Então, no limite, por isso essa grande crítica, né? Mas é crítica, João, assim, no sentido de visão crítica mesmo, tá? Não que o cara odeia o capitalismo. Não. Assim, uma visão crítica. Por isso que eu prefiro te trazer. De como o sistema funciona, né? Assim como eu falei no fim da escravidão no Brasil, que foi o interesse econômico, esse discurso da renda básica universal também é um interesse econômico, não é porque eles estão preocupados que as pessoas vão ficar desempregadas, mas é pela simples lógica que se todo mundo ficar desempregado e não tiver renda, quem vai consumir o que eles vão produzir? Né? Então, no limite, se realmente na cabeça, esses caras que acham que realmente a inteligência artificial vai gerar um nível de desemprego tal que o mundo vai ter que criar uma renda básica universal, é porque eu preciso de gente para consumir o que eu vou produzir. Não adianta eu destruir todo o mercado, eu
Tá, só eu produzo agora, mas quem vai comprar, né? Então a lógica do pensamento deles é justamente essa. Vai gerar desemprego, acho que como toda revolução tecnológica gera um certo desemprego em vários setores da economia, né? Eu acho que o Estado, como esse ente que regula as relações desiguais, né? Que o Estado somos nós, né? No limite, pela luta política, nós somos o Estado. O Estado vai ter que arrumar maneiras de ajustar a economia de forma que os menos, né, protegidos sejam impactados pelo evento da inteligência artificial. Não acho que vai ser nesse nível que eles estão falando, porque eu acho que a gente começa a se ajustar. Pelo menos eu faço esse discurso. Eu não gosto de inteligência artificial, eu nunca usei. Não sei. Não. Eu faço questão de não usar, porque eu sei que é cômodo, né? Eu sei que ajuda, mas eu acho que tira muito a nossa capacidade a nossa subjetividade, sabe? Porque eu até brinquei com o Nicoleles, eu fiquei assim, cara, quem que vai ler um livro de 500 páginas se ele sabe que vai entrar lá no inteligência artificial e vai dar um resumo de uma página, sim. O cara vai ler uma página e vai achar que entendeu o livro, né? É cômodo, cara. Eu assim, na realidade é você como cristão sabe o negócio de se resistir à tentação, né? Sim. Eu resisto porque eu acho que se eu começar a fazer isso, eu vou parar de ler livro. Eu vou começar, porque eu tenho uma lista de livros que eu quero ler. Sim. Aí eu vou começar a usar isso aí e vou parar de ler. Isso vai tornar a minha vida muito mais cômoda, mas vai tirar a minha capacidade Porque quando eu leio o livro, eu sei que o resumo não é a mesma coisa, porque tem coisas que eu vejo no livro que fazem ligações, né, me remetem a outras coisas que eu vi, que eu li, que eu presenciei, que me despertam, né? É muito mais do que ler um resumo, né? Uma frase ali no meio do livro me desperta uma coisa que... Então eu acho assim, e aí que eu falo que o Nicoleles fala, a inteligência artificial tira a nossa capacidade de criar novas conexões, criar novas sinapses, né? Melhorar a nossa capacidade de cognição, que é o que a rede social faz com a gente, né? Quando vicia a gente naquelas coisas. Então eu acho assim, que já existe muita gente que tem essa preocupação, sabe? Igual vídeo, eu não consigo, cara, se eu vejo um vídeo assim que tem sinais de inteligência artificial, eu não assisto. E aí eu acho que tem muita gente que já tem esse meu sentimento, cara, de identificar as coisas que são naturais pelos erros. Sim. Então, pô, tem um troço mal feito ali, tem um erro, sei que é natural, entendeu? Eu vou assistir. O cara falou uma frase errada, ou o português do cara não estava bom, eu sei que isso é natural, né? A tendência, se você não domar a fera, ela te domina facilmente. E a tendência é haver um processo de entropia, né? Porque você tem, nossa, falei como químico agora, que eu sou químico também, né? Você ter uma retroalimentação da mesma informação. Sim. Não surge nada de novo a partir daí. Sim. Que eu acho que, eu sempre brinco, né? Na nossa época de adolescente tinha os filmes de ficção científica, né? Que a máquina ia superar o homem, né? Ia ficar mais inteligente que o homem. Eu sempre brinco, não, ela fez o inverso, né? Uhum. Ela, em vez de trazer a máquina chegar à nossa inteligência, ela está trazendo a nossa inteligência para o nível dela, né? Verdade. E até porque a inteligência dela é a nossa inteligência, né? Que é justamente isso, é a capacidade de não criar mais conhecimento, né? Uhum. É viver com o conhecimento que já existe. Porque a inteligência artificial, ela não cria nada novo, né? Ela só liga com tudo